Olá, estimado irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou o pastor Josiel, aqui da Congregação Santíssima Trindade de Curitiba, Paraná, e quero convidá-los a uma reflexão especial nesta semana em torno da Reforma Luterana. Nós iremos compartilhar de quarta até domingo uma microsérie, onde nós temos 10 capítulos apresentando uma reflexão em torno da vida e a obra do Dr. Martinho Lutero. Lutero, muito além da religião. E eu quero convidá-los a refletir sobre a história da Reforma e como isso tem mudado a vida da Igreja desde o dia 31 de outubro de 1517, aquele dia em que o Dr. Martinho Lutero pregou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses para a reforma da Igreja. No Santo Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, nós lemos o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lutero viveu um tempo de angústia em torno do conhecimento sobre Deus. Ele via Deus como um juiz severo. Mas ao estudar as Escrituras Sagradas, ele aprendeu que Deus é amor e que Deus vem ao encontro do pecador para trazer-lhe o perdão, especialmente em Cristo Jesus, pois pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, mas é um presente dado por Deus. Quando Lutero estudou as Sagradas Escrituras, e especialmente o texto de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, então, ele passou a ter um entendimento a respeito do que é viver por meio da fé. Em Romanos nós vemos o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: O justo viverá por fé. A partir desta reflexão e do entendimento que o Espírito Santo lhe concedeu diante do estudo das Sagradas Escrituras, Lutero teve paz em seu coração e viveu na certeza de que Deus estava conduzindo a sua vida no perdão e no amor que Cristo, ao se sacrificar, deu então a sua vida para a salvação de todo aquele que crê. O justo viverá por fé, é o que nos diz a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo então diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que possamos aproveitar esse tempo onde refletimos sobre a reforma, para também permitir que o poder de Deus, pelo Espírito Santo, transforme os nossos corações e mentes a vivermos pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu espero que esta palavra te encontre e que com a graça de Deus você também seja confortado e também orientado em sua vida cristã. Deus abençoe a nossa reflexão desta palavra em nossos corações. E qualquer dúvida, estamos à disposição para também podermos conversar e refletir juntos sobre esse momento histórico e que fez também uma grande diferença dentro da história de toda a Igreja cristã. Deus te abençoe e te guarde, fique com a paz de Cristo e tenha uma abençoada semana. Só lembrando que no dia 31 de outubro, aqui em nossa Congregação Santíssima Trindade, teremos o culto festivo, celebrando os 504 anos da Reforma Luterana. Será neste domingo, dia 31 de outubro, às 9h30. E você é o nosso convidado especial. O justo viverá por fé. Deus te abençoe. Amém. Alemanha, século XVI. Um homem chamado Lutero começava a contestar o poder e as ações da Igreja Católica. Estava começando a reforma que mudaria o mundo. Ele havia nascido no dia 10 de novembro de 1483, recebeu o nome do santo do dia, São
E o pai quis programar o filho para que o filho viesse a ser alguém na vida. Ele foi então para a cidade universitária de Erfurt e lá começou a fazer os seus estudos. Até que num período de férias, ao voltar para casa, se viu envolvido num temporal e ele se jogou ao chão apavorado e invocou Santa Ana, gritando: Santa Ana, ajuda-me e eu serei monge. Numa época em que pestes dizimavam populações inteiras, o medo da morte de um Deus implacável e intolerante com os pecados atormentava os cristãos. Como sobreviver a esse Deus? A igreja da época oferecia uma solução. Ela tinha inventado cartas de crédito que garantiam para a gente perdão de culpa, de penitência. Lá no mosteiro, o monge Lutero, por discordar dessa prática, começou a criticar abertamente a igreja. E, é claro, isso acabou incomodando muita gente. Isso acabou incomodando o Papa Leão X, que chamou Lutero e exigiu uma retratação. O que aconteceu é que Lutero foi considerado fora da lei pelo imperador da época, o que significava que qualquer um poderia matá-lo se quisesse. Mas Lutero nunca abandonou as suas crenças, que acabaram se espalhando por toda a Europa. E aquele monge que queria reformar a Igreja Católica não só conseguiu boa parte de seus objetivos, como também acabou criando um novo pensamento religioso: o luteranismo. Assim como defendia o acesso de todo cidadão à Bíblia, para que cada um pudesse interpretá-la conforme sua consciência, Lutero também acreditava que todos poderiam falar com Deus, só que sem intermediários. Essas coisas também são legais de botar na... Então eu não preciso mais comprar carta de crédito. Eu não preciso mais de intermediários para falar com Deus. Ele acredita que Deus desce à terra como Jesus e entra em contato direto com as pessoas. Nos dias de Lutero, igreja é uma instituição hierárquica, onde há papa, imperadores, bispos e um grande público, o povo simples, que assiste à Divina Comédia. E se Deus entra em contato direto com as pessoas também podem fazer o mesmo e falar direto com Ele. E de graça. Nesse contexto, uma única palavra fazia todo sentido para Lutero. O advérbio somente é fundamental, né? Aqui tem uma radicalidade no afirmar, né? Somente o Cristo. É por isso também que Lutero não considerava os santos como intermediários para falarmos com Deus, assim como padres, bispos, cardeais e o Papa. Bom, aí dá para imaginar que literalmente fechou o tempo entre Lutero e a igreja.